parques da capital, trazendo o ponto de vista do vereador Adrilles Jorge, que é a favor da concessão dos parques à iniciativa privada. Agora, fazendo esse contraponto para você, trazendo uma opinião contrária, a gente vai conversar com o vereador Alessandro Guedes, do PT, que, claro, é contra essa privatização. Vereador, muito obrigada por estar com a gente aqui no Paulista TMC segunda edição. E, claro, que preciso te perguntar, né? Quais são os pontos que levam o senhor a crer que a privatização não é uma boa saída? Boa tarde. Boa tarde, Maiara. Boa tarde, Thiago, a todos os ouvintes que nos escutam. Eu não pude pegar a entrevista do vereador Adrilles, porém conheço um pouco da opinião dele já da Câmara Municipal de São Paulo, dos debates que travamos lá. A preocupação com a privatização do parque é justamente de privar a sociedade, porque o parque, quando ele é público, todo cidadão tem acesso a todos os equipamentos do parque, sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de pagamento. E quando começa a falar em privatização, sempre estoura para a população no final. Inicia-se falando que é para gerenciar o serviço com mais qualidade, para investir da iniciativa privadas e outros temas mais, mas no final o que acaba é sobrando para a população uma conta para pagar e um serviço que passa a ser explorado com o perfil econômico, com o perfil de visando lucros. Nós temos diversas privatizações que apontaram modelos atuados que deu muito errado. Recentemente a principal dela é a da Sabesp, que dá uma gritaria geral e falavam-se que faria bem para a cidade, para as pessoas. E o parque, o que gera preocupação é justamente isso. Quando você providencia a privatização de um parque, qual é o risco que isso traz para a população que frequenta aquele espaço sem nenhum tipo de custo, com toda a liberdade? No Ibirapuera, recentemente, podemos ver pessoas profissionais de educação física que orientam, algum personal trainer que orienta uma pessoa de uma corrida, numa atividade esportiva, tendo que cobrar para utilizar aquele espaço. Então, é uma problemática muito profunda que deve ser debatida com a sociedade. Eu entendo que a privatização faz mal. Agora, vereador Alessandro, a Maiara fez essa mesma pergunta para o vereador Adrilles e eu refaço para você. Ela citou justamente o ponto da comercialização de determinados produtos dentro dos parques. Não apenas esse caso que você citou de profissionais que vão ser cobrados, né, para dar seus treinamentos ou de acordo com as atividades que eles acabam, né, desempenhando dentro do parque, mas principalmente para a população, os produtos. E a Maiara questionou o vereador Adrilles se isso não traria algum malefício para a população com o aumento dos preços e tudo mais. Qual que é a sua visão da privatização nesse sentido, na concessão, né, da iniciativa privada nesse sentido, né, Maiara? No sentido de elitizar mesmo, porque eu até citei o exemplo do Parque do Ibirapuera, que depois ali da concessão, né, acabou trazendo produtos muito caros ali para compra, né, são grandes grifes de alimentos e tal, chama a atenção aos olhos, mas a gente sabe que o parque é um lugar que as pessoas frequentam para gastar pouco, ou né, a população de baixa renda ali que não tem uma condição de estar num lugar de gastar dinheiro, acaba até tendo que trazer de casa, porque ali não tem mais, por exemplo, produtos mais baratos acessíveis, nesse sentido que até a gente questiona. Sim, sem dúvida. Ele acaba sendo elitizado, sim, porque a pessoa, muitos parques, quando privatizam, a primeira coisa que você faz para poder entrar, você tem que pagar um estacionamento. Coisa que antes não era cobrada, agora eu deixo o seu carro na rua, pago o estacionamento. Existe a preocupação com a possibilidade de cobrança de entrada, por muitos que falam que isso não vai ocorrer. Existe uma preocupação em relação a isso. Quando você explora comercialmente a ala de restaurantes, de acessos da população, também acaba sendo excludente. Aquela família vai lá sem a condição de poder ir no restaurante ofertado ali de grife, restaurante de uma grande marca, que aquela família foi ali de repente para fazer um piquenique e é obrigada a se sentir excluída porque está num ambiente ali comercial que alguns locais podem se assemelhar inclusive a shoppings, de repente, dependendo da administração que toca. Recentemente, no Parque do Carmo, por exemplo, existe alguns trabalhadores ambulantes que são ali membros sócios de uma cooperativa que vende água de coco, que vende o salgadinho, que vende um bonequinho, uma bolinha para a criança brincar, que vai até o parque. Recentemente resolveu instalar, que no final de ano, uma festa do Castelo Rá-Tim-Bum. A água que era vendida dentro do Castelo Rá-Tim-Bum era R$13 e a água vendida pelo comerciante do lado de fora, que é o ambulante, era R$4. Então,
Aí já temos, você explora comercialmente para grandes marcas, para grandes restaurantes e outras atividades, você acaba excluindo sim. Você acaba afastando, assustando as famílias de baixa renda. E o parque, você pensa num parque para quê? Para você cuidar da sua saúde, para você se divertir, para você tirar um lazer, para você ir ver os animais, para você levar a família para fazer um piquenique. E não um ambiente que você vai e não se sente inserido nele, porque existe ali um ambiente onde prioriza o comércio, onde prioriza o lucro, que é o que acontece quando a privatização acontece. Eu não vou dizer que alguns pontos não possa, de repente, ser debatido com a sociedade e dentro de uma perspectiva coletiva ser melhorado algum aspecto ou outro, que seja consenso e que também não seja de exploração, com o objetivo de explorar comercialmente um local. Você pode melhorar parques com algumas atividades ali, que de repente pode ser junto à iniciativa privada, mas desde que muito debatido, muito conversado com o conselho gestor, muito conversado com os frequentadores, com os trabalhadores, que geralmente são os trabalhadores de barraquinhas ligadas a cooperativas que estão ali já há muito tempo. Eu acho que a construção tem que ser coletiva, porque senão acaba sendo excludente e elitizado, sem dúvida. Tá certo, falamos aí também com o vereador Alessandro Guedes, do PT, que é contra a concessão desses 6 parques à iniciativa privada. A gente agradece demais a sua participação. Uma ótima tarde, vereador. Eu que agradeço, uma boa tarde para todos vocês. Boa tarde, obrigada. É isso, a gente sempre tenta trazer aqui para você o ponto e o contraponto, né? O que um lado pede, o que um outro lado pede, para você também poder formar aí a sua opinião, você aí de casa. Aproveito para perguntar aqui para os nossos ouvintes, vocês costumam frequentar parques, né? O que acham da concessão? Por exemplo, o Márcio Pereira de São Paulo falou da Zona Azul do entorno do Ibirapuera, então era pago para quem, diz eles, né? Ele acredita que se tivesse aí um bom trabalho do poder público, ninguém precisaria privatizar parque nenhum. É verdade, o Márcio Pereira aqui de São Mateus mandando essa mensagem de que, assim como muitos serviços, né, que se o poder público fizesse um bom trabalho de zeladoria, né, de manter ali os parques seguros, realmente não precisaria de privatização nem de concessão nenhuma. E você, o que acha disso? Manda mensagem para cá no 11 97221 1001. Agora 5h38, o terminal Estação Varginha, na Zona Sul de São Paulo, ele foi inaugurado ontem e já está operando. E o Lucas Escórcio fala ao vivo de lá e conta pra gente como é que tá o movimento por aí, hein, Lucas? Fala, Thiago, fala, Maiara. Tô aqui no extremo sul da capital, quase na divisa aí com Parelheiros,